Quem também participou deste evento foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente estava citando, no outro evento, que era o encontro com os supermercadistas, com o setor de supermercados, no qual o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos empresários nesse momento de dificuldade econômica. Sobre esse evento também houve a participação do ministro Paulo Guedes e durante uma conversa com esses empresários, Paulo Guedes pediu para que os empresários travem os preços dos produtos. Vamos ouvir. Então nós contamos com essa cadeia, sabemos que vocês estão na ponta e vocês estão com a margem de lucro estreita. Não é com vocês a conversa. A conversa é o seguinte: ICMS, IPI, nós reduzimos esse imposto. Então, ao longo da cadeia, trégua. É aquilo que você, João Galassi, disse muito bem, é o seguinte, nova tabela de preço, só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses, nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. O ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, afirmou à CNN que nunca defendeu o congelamento de preços e que interpretar sua fala aos supermercadistas desta forma é, abre aspas, um absurdo e coisa de gente que apoiou o Plano Cruzado e está traumatizado até hoje, fecha aspas. Guedes disse o seguinte para a analista de política aqui da CNN, a Renata Agostini, abre aspas, é descabido me comparar com Sarney. Isso é coisa de gente que apoiou o Plano Cruzado, que foi uma excrescência e está traumatizado até hoje. Estão ressuscitando e tentando exorcizar até hoje os seus próprios fantasmas. Fecha aspas. Segundo Guedes, ele defendeu algo completamente diferente aos representantes do varejo. Ele rebateu críticas de que a sugestão feita aos empresários tenha caráter eleitoreiro e disse que a sua fala expressou somente uma preocupação do governo de que a redução de tributos não se perca ao longo da cadeia e possa chegar de fato ao consumidor final. Sobre essa declaração, vamos conversar agora então com o Gustavo Uribe, que retorna aqui ao live. Bem, Uribe, a gente tem, portanto, uma declaração que, claro, chamou muita atenção de todo mundo quando escutou pela primeira vez, apesar de rebatida agora pelo ministro Paulo Guedes, sobre congelamento de preços, porque até de fato mesmo, ele próprio citando isso na fala dele, é um fantasma para quem principalmente viveu a época e sofreu com as dificuldades impostas pelo congelamento de preços e toda a dificuldade que nós vimos, por exemplo, na década de 80 e começo da década de 90 no Brasil, com os planos econômicos. Mas como um fantasma, é algo que está sempre assombrando, Esse é um problema que, claro, tem assombrado muito, tanto a gestão quanto também a preocupação com a reeleição do presidente Bolsonaro, não é? E nós vimos isso não só com José Sarney, vimos com Dilma Rousseff também, alguns preços que foram congelados. A questão é que o ministro explicou mal, ele falou trava, trava os preços. E isso deu a entender, então, que fosse um congelamento de preços. Bom que ele tenha esclarecido. A questão é que pegou muito mal essa fala dele e por isso agora ele se posiciona dessa maneira. O mercado financeiro, e a Thais Herédia trouxe a informação de que o mercado financeiro avaliou que o Ministério da Economia era aquela espécie de barreira para populismos fiscais, vinha impedindo que a articulação política do governo adotasse algumas medidas que pudessem prejudicar as contas públicas. Então, houve uma interpretação do próprio mercado financeiro de que, ao fazer essa declaração, Paulo Guedes estava cedendo à pressão política do Palácio do Planalto. Essa declaração também pegou muito mal no Congresso Nacional. Houve uma avaliação de que, realmente, o governo federal, neste momento, estava querendo ir para o populismo fiscal, ou seja, para um plano de governo favorável à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E mais, que fosse uma tentativa também de tirar um pouco a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro sobre a inflação. A gente viu que o presidente Jair Bolsonaro fala muito em relação aos combustíveis que a culpa é da Petrobras. E isso realmente as pesquisas eleitorais mostram que teve algum efeito no eleitorado. O eleitorado diz que hoje, e a Quest apontou isso, a Genial Quest, que a maior parte do eleitorado aponta a Petrobras como responsável e não o presidente Jair Bolsonaro, diferentemente da inflação. A inflação, quando perguntado ao eleitorado, ele diz que o principal responsável é o presidente Jair Bolsonaro. Então, que seria também mais uma estratégia para tirar do presidente Jair Bolsonaro essa pecha e aí também melhorar os índices de intenção de voto dele. Então, é sempre bem-vindo que o ministro Paulo Guedes esclareça essa questão, justamente porque ficou um mal entendido e não foram aqueles saudosos com o Plano Cruzado. Isso foi o mercado financeiro, parte dele liberal, assim como a linha ideológica do próprio Paulo Guedes e para a qual ele foi colocado no Ministério da Economia, uma das bandeiras eleitorais do presidente Jair Bolsonaro, e também de próprios integrantes da base aliada no Congresso Nacional.
Pois é, né, Euríbio? O peso e a forma como as palavras são ditas, elas mexem muito, né, com o universo econômico, político. E, claro, a gente segue acompanhando mais desse assunto. Obrigado, daqui a pouco você volta.